o SSS. Então é bom você ouvir um pouquinho daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus vai fazer, usando a igreja, usando os corajosos. E ele veio acompanhado de uma turma aí, ele vai apresentar. Então, com muita alegria e com muita honra, vamos receber o pastor Glaucio Neto, amém? Graças e paz, queridos, amém? Pastor, já sei qual é o presente que eu vou lhe dar qual é Vai virar pano de chão. Nem ouse uma camisa falar. do Flamengo. Vai virar pano de chão. Ai, irmãos, aleluia. Tudo traíra. Eu vou deixar a pastora Irene vai falar um pouquinho, tá? Amém. Bom dia, igreja. Glória a Deus. Paz seja com todos, amém? Que alegria estar com vocês, conhecer mais uma extensão do corpo de Cristo e ver que aqui nessa cidade, nesse lugar, Deus preparou esse tempo para conhecer cada um de vocês. E algo que eu carrego comigo é que todos os dias, quando eu tenho a oportunidade de conhecer um irmão, uma irmã, são as pessoas mais especiais que Jesus poderia me apresentar naquele dia, amém? Você crê nisso? Você crê que é a pessoa mais especial que eu posso conhecer hoje? Glória a Deus. Bom, como o pastor Márcio antecipou, nós somos partes da Wake Up Ministries. Mas o que é o Wake Up? A Wake Up é uma associação evangelística interdenominacional e global que tem atuado durante esses 20 anos, sim, meus irmãos, 2 décadas, que o Senhor deu essa visão ao pastor Glaucio como uma estratégia para alcance de povos não alcançados. Eu não sei se vocês têm esse conhecimento, mas hoje nós temos muitos irmãos e irmãs em lugares, em diferentes continentes, em todos os continentes que não conhecem nenhum missionário, não conhecem nenhuma igreja e, pior ainda, nunca ouviram falar de Jesus. Essa é uma realidade em Ásia, onde nós temos 85% da população menos evangelizada do mundo. E é por esses 85% que nós estamos aqui hoje para compartilhar que, por meio de Wake Up, Deus está levantando o Projeto Ásia, que é um projeto que tem queimado no meu coração, está no coração do Senhor. E por meio e através da vida de vocês hoje, nós podemos chegar até o último da terra, lá no continente asiático. E hoje, nós, pela Wake Up, temos atuado nessa área de treinamento e capacitação desses jovens que estão aqui, dos jovens que estão lá no Peru, que vão vir conosco no final do mês de novembro, e daqueles que ainda vão ser encontrados e estarão se juntando à nossa equipe. Nós temos alvo desses 100 candidatos. E para o treinamento dessa equipe é demandado tempo, qualidade, muito estudo e dedicação, porque nós precisamos aprender, não só falar nossa língua materna, mas aprender a falar o inglês fluentemente e, de quebra, uma língua asiática. Então, estamos nessa empreitada por meio de treinamento, temos feito diversas conferências. No dia 17 de setembro aconteceu o nosso congresso do Movimento Global, que é esse projeto onde o Projeto Ásia está englobado. O que é o projeto do Movimento Global? O Movimento Global, ele atua encontrando, servindo, pastoreando, auxiliando missionários que estão nos campos. Hoje nós contamos com 14 missionários que estão dentro desse projeto. Temos missionários em Índia, missionários em Espanha, no sertão nordestino, em Argentina. E também temos um casal muito especial que está retornando agora para a África. Temos uma missionária que está regressando para o Nepal. Hoje ela está numa base de Jocum, aqui em Contagem, em Belo Horizonte, pertinho ali de BH. E ela vai voltar para o Nepal, que trabalha com tradução bíblica. Então, todos esses missionários, juntamente conosco, somos parte do Movimento Global até o último da Terra. Temos também o projeto do CDI, que é uma escola que hoje contribui com a vida de crianças e suas famílias na Argentina, na região de Moreno, em Buenos Aires, onde é uma região de muitos abusos sexuais, tráfico de drogas. Direto nós temos notícias de crianças que foram violadas dentro de suas casas, dentro ali no meio do familiar. Recentemente uma que estava desaparecida, tinham dias que não tínhamos notícias, e direto nós temos essas notícias, que não é uma realidade que foge da realidade do nosso país.
Então, é por essas crianças, por esse povo não alcançado em Ásia, em todos esses lugares que nós temos trabalhado e temos nos empenhado para alcançar até o último da terra. Amém? E nós contamos com vocês para cumprir essa tarefa. Deus abençoe. Aleluia! Aleluia! Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 16, versículo 15. Nós estamos contentes por estar aqui com vocês. Eu quero agradecer a confiança, o convite ao pastor Márcio. Tive o privilégio de conhecê-lo, ele juntamente com a pastora ali na Igreja Metodista em São Paulo, a igreja que pastoreia o pastor Silmar Coelho. Foi um tempo muito especial. Realmente, Deus está unindo as águias. Eu creio. Deus está unindo as águias. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus capítulo 24, versículo 14. Mateus capítulo 24, versículo 14. Nós vamos evitar falar o nome dos países aqui durante a ministração, porque cada vez que se fala em internet, em rede, um nome, isso acaba sendo visível, ficando visível, e isso pode atrapalhar a equipe no futuro. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Pai, no nome de Jesus, Espírito de Deus, o Senhor já está neste lugar, o Senhor já tem liberdade neste lugar, por isso eu te peço que o Senhor ministre os nossos corações, ministre o coração de Deus para o nosso, para entendermos que as nações precisam escutar que Jesus Cristo está vivo. Aleluia. Quando eu olho para vocês nesta manhã, eu tenho esperança, porque eu entendo que estou olhando para pessoas, para cristãos que amam a Deus e podem mudar a história, podem mudar a história de nações, podem mudar a história de nações através da intercessão, podem mudar a história de nações através do envio de missionários, podem mudar a história de nações influenciando outros cristãos a entenderem o propósito global para que o evangelho chegue a todas as nações. Se você olhar a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, desde a queda de Adão e Eva, você vai perceber que toda a iniciativa para que houvesse um resgate, toda a iniciativa veio de Deus. Deus tomou a iniciativa para que todas as nações pudessem conhecer a Cristo e através de Cristo chegar até Ele e conhecê-lo. Agora, se nós pensarmos em nações, precisamos entender que o desafio global é muito grande. O desafio global é desafiante. Se você e eu não nos levantarmos, muitas pessoas morrerão e irão ao inferno sem Cristo. Quando o evangelho foi pregado no Brasil, muitos missionários europeus vieram ao Brasil, alguns morreram, alguns foram apedrejados. Muitos de nós cristãos não conhecemos essas histórias. Mas esses missionários, quando deixaram os seus países e vieram para o Brasil e a América Latina, os seus países ainda não tinham sido completamente evangelizados. Quebrando um paradigma que é ensinado às vezes em muitas igrejas. Por que eu vou enviar missionário para lá se tem tanto trabalho Isso é antibíblico, porque a proposta de Deus é que o evangelho chegue a todas. Então, se eu uso esse argumento, que o evangelho primeiro, porque eu vou enviar missionários para lá, se tem tanta coisa para fazer aqui, ele é antibíblico. Precisamos quebrar e desconstruir essa ideia, que tem sido ensinada em muitos lugares por muitos anos. Esses missionários, quando vieram, as suas nações ainda não tinham sido completamente evangelizados. Segundo, desconstruir essa ideia que tem sido empregado e ensinado por muitos anos, em alguns lugares, como, primeiro, quando a gente faz um desafio em algumas igrejas, lamentavelmente, às vezes, os colegas pastores são os primeiros a jogar um balde de água fria no candidato, dizendo: ser missionário não é para você. Missionário passa fome. Missionário é mendigo. Você vai virar pedinte? Deixa-me te falar uma coisa. Missionário é o embaixador do reino de Deus nas nações. É um ministro como qualquer outro. Ponta de lança, porque quem estabelece o reino não somos nós pastores.
Nós governamos junto com Cristo o reino, mas quem estabelece o reino é um missionário que é enviado como ponta de lança, para que o evangelho chegue num lugar onde Cristo não foi anunciado, onde ninguém conhece o evangelho, onde ninguém conhece a palavra. O missionário chega, prega o evangelho, começa a ensinar a palavra, estabelece o reino ali, ele sai e entra um pastor. Missionário é ponta de lança. Precisamos desconstruir essa ideia que por muito tempo foi construído e continua sendo construído em nossas mentes. Eu fui convidado para pregar em um congresso de missões. Tinha lá foto, banner de várias pessoas. Nenhum desses candidatos, nenhum desses pregadores tinha ido ao campo missionário. Não se falou sobre missões. Foi só um movimento. Quando eu falei sobre missões, as pessoas não queriam escutar. Porque missões se trata de tirar você e eu da nossa zona de conforto para que o evangelho de Cristo chegue a esses lugares. Temos que desconstruir essa ideia. Eu falo para esses missionários, eles são alguns, nós temos hoje 17 na base, estão chegando mais 20 do Peru, alguns equatorianos, vamos receber gente de diferentes partes da América Latina. E por que eu digo? Digo para eles, olha, vocês aqui chegaram, alguns deles, está ali a Luana, que é enfermeira, tem um que, a Estela, passou em 5º lugar na Universidade Federal, no Piauí, em matemática. E ela tentou trancar a matrícula dela, falaram, não é possível trancar a matrícula. Ok, eu vou deixar tudo porque eu vou servir a Deus. Aí vocês podem pensar, pastor, mas ela vai deixar tudo? Não, ela está sendo formada, mas ela vai estudar numa universidade. Nós entendemos que missionários precisam ocupar áreas estratégicas também onde o reino é estabelecido. Nós não cremos que missionário é aquele que não deu certo. Missionário é aquele que parece que estava lá, eu estou aqui sem fazer nada, acho que eu vou ser missionário. Nós temos que desconstruir essa ideia. Minha esposa e eu, quando atendemos o chamado de Deus, nós trabalhávamos na usina nuclear. Uma vida muito confortável, não tem nada de ruim. Uma vida muito boa, não tem nada de ruim. E eu estava no meu escritório sentado, passa um funcionário, olha para mim e diz, o que você está fazendo aqui? E eu dei um salto da cadeira, ele voltou e saiu andando. E eu falei, meu Deus do céu. Fui falar com a minha esposa. Geralmente as mulheres são mais sábias e mais sensíveis que nós homens. Cadê as mulheres aqui que não... E minha esposa falou, acho que a gente vai ter que se preparar que Deus vai nos arrancar desse lugar. Acho que a vida boa acabou. Aí voltei no dia seguinte, na semana seguinte, trabalhando, sentado no meu escritório, passa de novo, dessa vez esse funcionário para e olha e diz, eu já te falei, o que você está fazendo aqui? E eu já dei um salto da cadeira, falei, meu Deus, eu já sabia que Deus estava dizendo, acabou. Não tem nada ruim em ganhar dinheiro, não tem nada ruim em trabalhar, não tem nada ruim em ter uma vida confortável, mas tem alguns que Deus, ele tem um propósito específico. Voltei para minha casa, falei para minha esposa, e eu dormi, minha esposa à noite dormindo e assistindo jornal. Eu gosto de jornal, sou fã, eu gosto. E eu estava assistindo o jornal, minha esposa dormindo, ela olha para mim, abre os olhos, bota a mão em mim e diz, eu já te falei, o que você está fazendo aqui? Eu dei um salto da cama, falei, meu Deus do céu. Eu resistindo, mas eu já sabia o que Deus queria. Não tem como. Todo aquele que Deus chamar, Deus vai ter que te tirar da zona de conforto, porque Ele precisa te preparar, Ele precisa te moldar, Ele vai te levar para lugares onde precisa trabalhar a tua resiliência, teu poder de superação, porque são lugares desafiantes, lugares onde você vai sair da tua zona de conforto completamente. Passou uma semana depois, minha esposa novamente dormindo, e eu coloco a mão, e minha esposa... Dessa vez minha esposa bate... Até quando? Eu já não te falei? E volta a dormir. Arrumamos tudo, pedimos as contas, deixamos tudo e nos dedicamos a recrutar, treinar e enviar pessoas para as nações. Nós temos que entender que a iniciativa foi de Deus. Qualquer visão menor que alcançar as nações, ela não se encaixa dentro da proposta bíblica de Deus. Na década de 70, 80 e 90, aqueles que têm mais tempo de cristãos,
sabe que houve um avivamento nessa área. Muitas agências missionárias nasceram, pessoas começaram a deixar seus empregos e ir para as nações. Na década de 90 houve uma queda. Hoje missionários estão voltando do campo porque foram abandonados por suas igrejas. Hoje pessoas que estão prontas no Brasil para ir, não conseguem ir porque não têm apoio de suas igrejas. O desafio global é muito grande. Até mesmo na época dos apóstolos, quando Constantino, quem gosta de história pode estudar sobre isso, supostamente se converteu, entre aspas, ao Evangelho, a igreja, a comunidade cristã chegou a dizer que a grande comissão tinha sido dada somente para os apóstolos, diminuindo o esforço e o empenho para que a igreja alcançasse todas as nações. Porque o diabo odeia evangelização, o diabo odeia missões, o diabo ele vai tudo contra aqueles que se levantam para que o evangelho chegue a todo povo, língua, tribo e nação. Agora, se na época dos apóstolos, na igreja primitiva ali, com Constantino, eles já estavam dizendo que somente a grande comissão tinha sido dada somente para os apóstolos, o que aconteceu? Houve algo. A única maneira de Deus alcançar as nações é usando você e usando a mim. Se você e eu somos obedientes, o evangelho vai chegar de alguma maneira, não tenha dúvida. Alguém falou para mim, pastor, Jesus está se revelando fisicamente para pessoas em diferentes partes do mundo. Glória a Deus, essa pessoa falou, eu falei, Deus tenha misericórdia de nós. Como assim? Se Jesus está tendo que se revelar a essas pessoas de maneira sobrenatural, significa que você e eu como igreja estamos em alguma coisa falhando. As pessoas dão glória a Deus, eu digo, Deus tenha misericórdia. Porque se o Senhor está tendo que se manifestar, em nenhum momento da Bíblia diz que Jesus teria que fazer isso. Deus entregou este privilégio, esta oportunidade para você e para mim, para o corpo, para a igreja. Ide por todo o mundo, e este evangelho do reino será pregado em todas as nações, povos, línguas, tribos. Em Apocalipse, e vi uma grande multidão, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações. Em cada nação precisa ter um testemunho cristão. Quebra esse paradigma, irmãos. Deus pode chamar alguns para virar semente. Nós como igreja precisamos, eu não digo igreja aqui, eu digo a igreja, precisamos amadurecer nesse aspecto. Talvez Deus me chame, eu estava orando, estamos recrutando, treinando pessoas para ir para esse país, que é o segundo na lista de perseguição, e minha esposa vem aos prantos dizendo, Deus mandou nós entrarmos também. E eu tenho 2 filhinhas, uma de 4, vai fazer 4, e outra de 2 anos. Emily Radassa e Agatha Victoria. E eu falei para essa equipe, eu serei o primeiro a colocar o pé no campo de batalha e o último a sair. Mas nós vamos anunciar o Cristo, vamos levantar a bandeira do Evangelho, aonde o Evangelho não chegou, e essas pessoas terão a oportunidade de se arrepender e dizer, Jesus, eis-me aqui, a minha vida é tua, a minha vida é tua, mas minha vida é tua. O potencial da igreja brasileira é muito grande, mas precisamos reacender essa chama missionária. Precisamos voltar aos cultos de missões. O pastor Márcio estava me falando ali da época do... não há Deus maior. Qual é a primeira? Descerá sobre ti o Espírito Santo. E eu estava lembrando da minha época de conversão. Na época que eu me converti, em cada igreja, culto de missões, conferência de missões, congresso de missões, as pessoas estavam acesas, tanto a nível local quanto para enviar. Hoje são poucas as igrejas. Se perdemos esse ímpeto, deixe-me mostrar um vídeo para você. Bota, por favor, a foto, na verdade, esse. Povos não alcançados. Quero mostrar aqui, rapidamente, nesse tempo que nós temos. Tá aí, tá, vídeo, ministração. Não, passa. Tá aí, povos não alcançados.
Tá, esse é o desafio. Ok, vamos aí. Cada ponto vermelho desse representa um povo que não tem uma igreja e não tem um missionário. É muito ou é pouco? Quem vai se levantar para ir? Quem vai se levantar para orar? Quem vai se levantar para apoiar? Nós estamos recrutando 100 candidatos para serem treinados para serem enviados para um dos continentes menos evangelizados do mundo. Olha. Bota lá na tradução da Bíblia. O outro. Hoje temos 2.100 idiomas que não tem uma Bíblia traduzida. Me diz aqui, se você tiver, levanta a mão. Aonde você vê pessoas sendo desafiadas para serem enviadas, para serem treinadas, para serem tradutores da Bíblia? Me diz, levanta a mão quem já desafiou, viu alguém. Não temos. Como essas pessoas vão conhecer o Evangelho se não tem a Bíblia, não tem missionário, não tem igreja e não tem Bíblia traduzida no seu próprio idioma? Se você não tivesse a tua palavra para ler, para estudar, como você se sentiria? A gente chega em lugares e a gente ouve histórias do tipo: teu Deus não fala o meu idioma? Irmãos, 2.100 idiomas, a chave está nos adolescentes. Tem um ministério em Santa Catarina, que a Horizontes, que somos aliançados, tem aliança com eles. Eles vão para lá, eles terminam o 2º grau, aprendem inglês, espanhol, aprendem grego, hebraico. Com 18 anos vão para a Ásia para se tornarem tradutores da Bíblia. E nós escutamos pais dizendo: meu filho não vai não. Tem uma dessas jovens que veio, a mãe falou assim: eu deveria ter falado para a igreja não apoiá-la. Como se a filha estivesse indo para se tornar qualquer coisa, menos uma ministra de Deus. Papá, mamá, quando Deus chamar teus filhos, louve a Deus, porque é um privilégio ser ministro do Evangelho. A minha filhinha tem 4 anos, a gente ora com ela é pimenta as duas. E eu oro para ela: você é uma grande evangelista de Deus, eu te abençoo, eu ministro a vida delas. Se elas tiverem que ser médica, vão ser médica e missionária. Se elas tiverem que ser engenheira, vão ser engenheira e missionária. Ministras de Deus. Deus quer usar a igreja brasileira. Mas nós precisamos desconstruir algumas ideias. Você faz um congresso de missões, ou uma conferência de missões, só vem pessoas que estão envolvidas com missões. Não vem outro tipo de pessoa. Porque as pessoas não estão interessadas em pagar um preço para que o Evangelho chegue nesses lugares. Deus quer te usar. Mostra o vídeo da Tassiane. Está lá vídeos. O movimento global está unindo pastores de diferentes denominações. O congresso que teve foi do movimento global. Estava tremendo. Tassiane é apoiada através do movimento global. Não filma não. Olá, tudo bem? Eu me chamo Tassiane Barbosa, eu tenho 25 anos, sou natural do Rio de Janeiro e eu faço parte da Wake Up. Essa missão, ela tem entendido o propósito de povos não alcançados e a gente se encontrou no meio desse processo onde Deus já havia falado comigo sobre o sudeste da Ásia e desenvolveu um projeto lá em relação a alcançar os povos não alcançados daquela região. E eu tenho entendido que esse é um tempo onde a gente está sendo chamado como igreja para que a gente consiga ser efetivo em relação aos povos não alcançados. O Senhor compartilhou comigo a área de treinamento. As igrejas têm crescido na Ásia, as pessoas têm se convertido ao Evangelho, mas elas não têm acesso à palavra porque não existe tradução de Bíblia para elas. Então, o Senhor tem me chamado na área de tradução, na área de oralidade, de aprender com o povo, conviver com o povo e desenvolver
os textos da Bíblia para que eles consigam aprender de Jesus e conhecer mais Ele. Porque a gente entende que não é fácil a gente simplesmente levantar a mão e aceitar Cristo. A gente precisa receber da verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Eu conto com você nesse desafio de conhecer mais de Deus e fazer Ele conhecer outros povos. A Tassiane, ela é missionária de outra agência. Nós temos hoje 14 missionários, como disse a pastora Irene, de diferentes denominações. Tem Batista, tem Nazareno, tem de Jocum, e nós vamos chegar a 100 missionários apoiados. Alguém perguntou, mas por que vocês apoiam esses missionários? Porque eles estão em lugares que ninguém quer ir. Eles estão em lugares que o risco de vida é real. Alguns deles foram abandonados por suas igrejas. Mas nós temos interesse que o evangelho do reino siga sendo pregado nesses lugares. Imagina, para nós ganharmos tempo, eu não vou mostrar os vídeos, depois eu posso até deixar. No Brasil, no sertão nordestino, 7.000 povoados que não tem uma igreja evangélica de nenhuma denominação e não tem missionário de nenhuma denominação. O evangelho não chegou aí, as pessoas morrem sem conhecer a Cristo. Pastor, é impossível. No Brasil, no sertão nordestino, tem pessoas que morrem sem ouvir o plano da salvação. O evangelho não chegou aí, mas o crack chegou. E você pode falar, pastor, mas é impossível, as igrejas no Nordeste estão pobres. Nas grandes capitais nordestinas existem igrejas grandes e ricas. Aí você faz a pergunta, como pode o sertão nordestino não chegar ao evangelho? Significa que tem alguma coisa falhando, sim ou não? Você compra hoje, eu trabalhei no sertão nordestino, estava lá, daqui a pouco chega o carro-pipa, e o pessoal com balde, até os velhinhos, os adolescentes, os jovens, e eu falei, nossa, isso tudo é porque falta água. Aí quando eu chego perto do carro-pipa, um cheiro de álcool, não era água, era cachaça, sendo entregue em um povoado pelo carro-pipa. O evangelho não chegou, a droga chegou. Ainda se compra a virgindade de uma criança no sertão por uma bolsa de compras. Tem um filme chamado, se eu não lembro, se eu não estou enganado no nome, Anjos da Luz, ou Anjos do Sol, não lembro, que conta a história de pessoas que vão lá no sertão, enganam as famílias, dão uma cesta básica, um dinheirinho, 100, 200 reais, leva filhos e eles se tornam, vão para a área de prostituição em São Paulo. Isso acontece até os dias de hoje. E eu pergunto, onde está a igreja? Dos ribeirinhos, das 37.000 comunidades, 10.000 comunidades, não tem igreja evangélica e nem missionário de nenhuma denominação. Das 250 tribos indígenas no Brasil, entre 96 e 130 tribos não tem igreja evangélica e nem missionários de nenhuma denominação. Para chegar nessas tribos, nós temos, irmãos, escute, essa é a quarta e última onda de envio de missionários nas nações. Não haverá outra, não tem como, os sinais são muito reais. Se nós perdemos essa brecha, o diabo vai ocupar esses lugares como já tem feito. Já estão querendo proibir, já estão proibindo entrar nesses lugares, e a igreja não aproveitou a brecha. Agora, para enviar missionários para essas tribos indígenas, eles precisam aprender, passar por uma formação missiológica, eles precisam entrar nessas comunidades, aprender o idioma. Às vezes o desafio é tremendo. Tem uma missionária das antigas, Braulia Ribeiro, ela foi com uma equipe para uma tribo indígena, e falaram para ela, para vocês entrarem, vocês têm que ficar pelado. O chefe da tribo. Bom, o que alguém sensato falaria? Ela falou, vamos embora, mas aí ele falou o seguinte, se vocês não entrarem, nós vamos matar todo mundo. Ai, que situação. O que eles fizeram? Todo mundo pelado, entraram, falaram de Jesus, abriram as portas, saíram, botaram a roupa, depois conseguiram entrar e evangelizar essa tribo. O risco de vida é real. Aí a gente sai do Brasil, nós temos na Europa hoje 444 povos não alcançados. Deixa-me falar uma coisa, eu estou indo a Portugal ano que vem, porque nós vamos ter o Congresso do Movimento Global em Londres e em Portugal. Porque nós estamos unindo pastores. Algumas pessoas estão falando que Portugal está passando por um avivamento. Deixa-me te falar, hoje Portugal é um dos países mais fáceis para conseguir cidadania europeia. Então muitos brasileiros estão fazendo o quê?
imigrando, cristãos. Quando eles chegam em Portugal, eles procuram uma igreja de brasileiros. Então essas igrejas começam a crescer porque tem pessoas imigrando. Mas o português, ele não está sendo ganho para Jesus. Então se dá uma ideia que está tendo um avivamento. Não está. Nós precisamos enviar pessoas preparadas para trabalhar com o português. Portugal, 444 povos não alcançados. Irmãos, se nós temos que enviar missionários, nós temos que buscar pessoas que trabalham com missões. Porque uma jovem se levantou, isso aconteceu uns anos atrás. Ela foi ser babá em um país da Europa. Quando ela foi ser babá, o pastor falou o seguinte: minha filha, você vai ser nossa missionária. Jogou um balde de azeite na cabeça dela, ungiu ela missionária, nunca produziu nada na igreja local, não sabe o que é missão transcultural, não fala o idioma. Ela tentou levar o evangelho brasileiro para esse país, chegou lá, afastou as pessoas de Cristo, ela se frustrou e a igreja se frustrou. Aí depois tem que vir os missiólogos e corrigir esse erro para que o evangelho continue sendo pregado. Está dando para entender, irmãos? Como que não é, vamos enviar um missionário que Deus vai a unção? Eles precisam aprender o idioma. Eles precisam aprender o que é cosmovisão. Eles precisam aprender qual é a chave da cultura para poder entrar. O apóstolo Paulo fez isso. Nós não podemos mandar de qualquer maneira. E se eu estivesse levantando candidatos para a Europa, glória a Deus, nós temos que enviar 444 povos não alcançados. Mas nós teríamos muito mais candidatos que para a Ásia. Porque na Ásia estão os 3 maiores blocos religiosos não cristãos: hinduísmo, islamismo e budismo. Oceania, 54 povos não alcançados. África, 985 povos não alcançados em África. Ásia, 5.365 povos não alcançados. Um missionário estava perto do rio Ganges e uma senhora foi sacrificar seu filho e jogar no rio. E quando ela estava para jogar, o missionário correu, não! E ela jogou o bebê em sacrifício, o bebê morreu. Quando ele começou a evangelizar, ela se converteu, ela disse: por quê? Se você tivesse chegado 5 minutos antes, meu filho estaria vivo, por que você demorou tanto? Sabe por que missões é tão importante? Quando alguém morre sem Cristo, é como se parte de Deus se perdesse para sempre. Eu vou explicar. Quando alguém morre sem Cristo, isso causa uma dor tão profunda no coração de Deus, porque é como se parte de Deus se perdesse para sempre. Está dando para entender, irmãos? Isso é sério. A dor no coração de Deus é algo indescritível. Quando você vai para missões, você vê milagres, coisas sobrenaturais. Eu estava no sertão nordestino, eu amo o sertão, tenho um carinho muito grande pelo sertão, e eu estava com uma equipe no Milharal, perto do Milharal. De repente sai um jovem com uma bandeja. E eu tinha pensado e falado para a equipe que eu queria comer milho cozido com manteiga. Daqui a pouco sai esse jovem, olha para a equipe e, sem falar nada, dá um milho para cada um. A equipe começa a pegar o milho, comer. Quando a gente olha para o jovem para agradecer, cadê o jovem? Desapareceu. Uau! Deus ainda faz milagres. Deus ainda faz milagres. Fui pregar em Inglaterra e eu já tinha escutado falar do que está acontecendo naquela região. E quando eu cheguei lá, tinha igrejas, templos fechados de diferentes denominações. Alguém disse assim: pastor, venha pastorear, nós temos uma igreja no país de Gales, nós temos uma na Escócia, tem templo, tem casa pastoral, tem tudo, só não tem pastor e não tem membro. Eu não sei o que você vai fazer agora. Como diz Davi Botelho, eu tenho dó de você. Porque agora você tem luz nessa área. E se você tem luz nessa área, você vai precisar fazer alguma coisa. Porque luz é sinônimo de responsabilidade. Nós temos falado com pessoas de diferentes partes do mundo. Estava na Coreia do Sul, levamos 30 pastores, 33, junto com Davi Botelho, para fazer parceria com as igrejas
nesse país que eu não deveria ter nem falado o nome. Nós estamos orando e unindo um exército para que em 10 anos alguma coisa, esses lugares tenham escutado que Jesus está vivo. Deus tem nos dado jovens. Eu quero orar e crer que aqui nessa igreja tem pessoas que vão atender o chamado de Deus. Eu quero chamar a Camila e a Amanda aqui. Vem. Enquanto a Camila vai tocar uma canção no violino. Essa jovem tem 18 anos. Quem tem 18 anos? É você ou Camila, Amanda? Camila tem 18 anos. Estava se preparando para entrar na faculdade. Mas ela decidiu doar esses 2 anos para o Projeto Ásia. E ela vai ser treinada e enviada para as nações. E daqui a uns anos ela vai retomar a carreira dela. E eu falei para ela que as portas que Deus vai dar para ela são muito maiores que se ela tivesse desistido de atender ao chamado de Deus. Amanda é uma jovem de Paraty, me dá trabalho essas duas aqui, meu Deus do céu. Não sei se alguém pode ir no teclado ali, pastor. Muitos desses candidatos chegam às vezes na base sem nenhum tipo de apoio financeiro. E deixe-me te falar isso. A Horizontes e nós somos aliançados e nós recebemos às vezes candidatos sem nenhum tipo de apoio financeiro. Sabe por quê? Vou falar por EICAP. O dia que eu rejeitar um jovem que tenha chamado de Deus, porque ele não tem dinheiro para ser treinado, eu entendo que eu estarei em desobediência com Deus e deixei de ser um ministério cristão. Porque, não, foram chamados por Deus. Foram chamados por Deus. Você acha que eu tenho o direito de rejeitá-los? Eles têm recomendação pastoral. Nós recebemos. E antes que ela toque, um pastor entrou em contato comigo há 2 dias. Irmãos, nós estamos orando, clamando, dizendo: Deus, nos dê as nações, nos dê as nações, nos dê as nações. E um pastor, 2 dias para mim, pastor Márcio liga e fala assim: pastor Glaucio, eu tive um sonho com o senhor. Falei: que sonho? Eu não sei o que é isso, mas eu tive um sonho que na porta do EICAP tinha uma fila interminável de gente dizendo: me treine porque eu quero ser enviado. E eu falei: pastor, é Deus usando sua vida. E no congresso eu estava orando e Deus falou assim: Glaucio, não se preocupe que eu vou te dar mais de 100. Meu escritório se transformou em quarto. A sala de jantar da nossa base se transformou em quarto. Eu falei para o Davi Botelho, eu falei: Davi, o que eu vou fazer com os 20 peruanos que vão chegar em novembro? Falou: meu filho, eu não sei, vamos orar. Não temos mais condições, nossa base se tornou pequena. Não se preocupe não, se tem candidato aqui, eu tenho certeza que Deus fará um milagre, alguma coisa. A obra é dele, o reino é dele, os obreiros são dele, os missionários é dele, a igreja é dele. Como ministério e como pastor, eu estou andando ao lado de homens que estão andando com Deus. Estamos vivendo dias terríveis. Dias terríveis. Não temos mais tempo para perder. Por isso que nós lançamos essa palavra. Deus está unindo as águias. Existe remanescente. Eu orando a Deus: Deus, como vamos unir pastores? Como vamos fazer? E Deus falou: remanescentes. E me levou lá no Antigo Testamento e começou a me mostrar que no Antigo Testamento, nos reis, sacerdotes se venderam, se corromperam. Nos dias atuais não é diferente. Não tem como mais. Antes, quando não tinha internet, a gente poderia, as pessoas até escondiam. Agora não tem como esconder. Existem sacerdotes, ministros se vendendo, mas existe um remanescente, um povo que ama a Deus, que sente a dor do coração de Deus, que está disposto a tudo por Ele, para a honra dEle, para a glória dEle. Eu vou pedir.
adorar conosco? Por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Por Ele, para Ele são todas as coisas. E dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Fique aí. Sabe que nós falamos com diferentes pastores de grandes igrejas e parece que a grande comissão não é para eles. Falei com alguns pastores de grandes igrejas, não se importaram. Teve gente que chegou a falar: esse negócio de missões não é para minha igreja não, minha igreja é só aqui. Nós falamos com cantores famosos no Brasil, reunião, tomar café, sentar, passamos, nos ajuda a divulgar. Eu não posso botar isso na internet, Davi Botelho não pode botar isso na internet. Ah não, eu vou falar com fulano de tal. Aí eu até fui falar com o Davi falou assim: nossa, reverendo, que bom se eles tivessem falado não. Eu tenho que fazer alguma coisa para me somar para que o evangelho chegue a todas as nações. Às vezes eu viajo. Eu estava agora no Peru, 16 dias longe da minha família, recrutando. Vou ficar agora quase 2 meses longe. Sabe por quê? Porque nós precisamos enviar o evangelho para esses lugares. Mas não é fácil. Se fosse fácil, qualquer um faria, não é, pastor? Não é fácil. A igreja não pode, quando eu falo a igreja brasileira tem que deixar de querer só se envolver. Eles precisam se comprometer, nós precisamos nos comprometer. A galinha chega para o porco e diz: eu vou me envolver com missões. E diz para o porco: eu vou dar ovos. E o porco com lágrimas diz: eu não estou envolvido, eu estou comprometido, eu vou dar o bacon. Eu queria, enquanto eles tocam essa canção, se tem alguém aqui que tem um chamado missionário, seja para a Ásia, seja para qualquer país, seja para o sertão nordestino, ou seja para esse país que nós falamos aqui, nós temos parcerias. Você vai poder, além de servir a Deus, fazer uma universidade. Eu não posso falar nomes, mas depois a gente pode conversar. Eu queria que, enquanto elas cantam esta canção e a Camille toca o violino, que você viesse aqui. Eu quero orar por você. Quero orar por aqueles que têm um chamado de Deus. Quero orar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto toca esta canção, você que tem um chamado de Deus, você pode vir. Nós queremos orar por sua vida.
Aleluia. Vem, Espírito de Deus, sopra neste lugar. Mais. Fica à vontade, Espírito Santo, fica à vontade. Ministra. Ministra. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Pastor, eu sou aposentado. O senhor entende que Deus pode me chamar? Nós estamos recrutando aposentados que queiram ser treinados para serem enviados. Juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Eu estava tomando, siga orando, vamos seguir orando. Você não siga orando. Eu estava tomando um café com o líder da Adonep aqui no Rio de Janeiro. E ele me deu uma palavra, ele falou assim: pastor, reis e sacerdotes. E ele estava me explicando um pouco sobre essa visão. Eu creio que Deus dá riquezas, dá empresa para pessoas segurarem as cordas. Aqueles que querem orar e serem parceiros, não digo nosso, mas querem apoiar missões aqui da igreja. E hoje apoio, eu queria orar por sua vida. Vem aqui no altar, eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus te surpreenda. Te surpreenda. Nós temos orado por empresários, por pessoas. Pastor, eu quero ter esse sonho desta empresa. E eu tenho falado, olha, Deus vai te dar, porque é propósito para a glória dele. Intercessores, pessoas que são intercessores, vem aqui, eu quero orar. Intercessores. Intercessores. Pra sempre, amém. Oh, Espírito de Deus, toca-lhes. Ele está aqui. Oh, Ele está aqui. Espírito de Deus, compartilha a dor do teu coração, a dor do teu coração pelas nações com Ele. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. A Ele a Pai, no nome de Jesus, alguns irmãos aqui são intercessores, outros são pessoas que seguram as cordas, outros vieram para se candidatar a serem missionários. Deus, eu te peço agora algo sobrenatural sobre a vida deles. No nome de Jesus, dê riqueza aos que são empresários, dê riqueza àqueles que são trabalhadores, dê riquezas, Deus. Eu te peço as riquezas. A tua palavra me diz, Deus, que o Senhor dá semente aos que semeiam. É a tua palavra, Deus, é sobre tua palavra. Tu eres fiel, Deus, tu palavra diz, Deus. E eu te peço agora, Deus, as riquezas do reino disponível para eles, para que eles possam segurar as cordas. Eu te peço no nome de Jesus, aqueles que são intercessores, Espírito de Deus, compartilha a dor do coração de Deus pelas nações, para que eles possam orar pelos missionários, para que eles possam orar por aqueles que estão na frente de batalha, estabelecendo o reino, para que eles possam orar, Deus, de maneira sentindo o teu coração.
no nome de Jesus, no nome de Jesus. E aqueles que estão aqui, Deus, nós pedimos, atendendo o teu chamado, que o Senhor gere as oportunidades para que eles possam atender o teu chamado. Aqueles que vão se engajar para o projeto Ásia, aqueles que vão se engajar em algum outro projeto de missões, no nome de Jesus. E eu te peço também, Deus, se tem alguém aqui que entrou com alguma enfermidade, recebe a cura pelo poder do nome de Jesus Cristo. Seja curado pelo poder do nome de Jesus. Seja curado pelo poder do nome de Jesus. A tua palavra diz, Deus, ide por todo mundo, que nós deveremos orar pelos enfermos, e nós estamos orando. Seja curado. As enfermidades têm que sair no nome de Jesus. A depressão tem que sair no nome de Jesus. O medo a lugares fechados tem que sair agora em nome de Jesus. Açúcar alto volte ao normal agora pelo poder do nome de Jesus. Do nome de Jesus. No nome de Jesus. Cadeias se quebram agora pelo poder do nome de Jesus. Cadeias se quebram agora pelo poder do nome de Jesus. Cadeias se quebram agora pelo poder do nome de Jesus. Nós nos apoderamos da autoridade que está em ti, Deus. Dê cura, 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 cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem pessoas aqui que uma palavra Deus chamou quando se converteu, e você fugiu e foi de um lado para o outro. Deus diz que chegou o momento. Algumas pessoas aqui que Deus chamou quando se converteram, e você tem ido de um lado para o outro, fugindo desse chamado, mas ainda tem tempo de atender. Ainda tem tempo de atender. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Se você crê, você pode dizer amém e aplaudir a Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de passar para o pastor Márcio, eu queria pedir que os estudantes vieram aqui. A pastora Irene está com o Martins lá. Você pode retornar para o seu lugar. Deus abençoe. Se você quiser conversar um pouquinho, saber um pouquinho mais, os que vieram para atender o chamado de Deus, aqueles que vieram para atender o chamado de Deus orando, aqueles que vieram para atender o chamado de Deus segurando as cordas. Vem cá. Aí. A Lu, ela estava num trabalho ali, enfermeira, estava trabalhando, é casada, e deixou tudo. Imagina, com um bom salário, e deixou tudo. Ela tem um filhinho de 2 anos que me chama de avô, e é casada com o Eduardo, futuro pastor lá do EICAP. Ela vai ficar agora 2 meses fora, fazendo uma parte prática. O pessoal vai daqui do Rio para Foz, Paraguai, Bolívia, Peru e Equador. Pastor Irene, uma profissional formada, deixou tudo e lidera o Centro para as Nações. Vocês devem pensar, nossa pastor, ela deve ganhar um salário gigante. Ela não ganha nada, não recebe nada, não tem salário em nenhum lugar. Treina as pessoas, envia, viaja, liga para os pastores. Cada um o Ramos, esse jovem aqui, cheguei lá na igreja dele, fizemos o desafio, ele, pastor, Deus está me chamando. Chegou no outro dia, pediu as contas do trabalho, estou indo com o senhor. Irmãos, eu estou falando isso para inspirar, para vocês saberem que tem gente séria deixando e atendendo ao chamado de Deus. Diana e Tiago
Eles literalmente queimaram, quase literalmente queimaram as carroças. Venderam os móveis da casa e falaram: pastor, não tem volta, eu estou indo. Venderam os móveis. Camille ia entrar na universidade, pastor, eu estou indo. Amanda. Tem um lá que é paraguaio, empresário. Ele entendeu que Deus chamou ele para ir, não para ficar. Fomos agora no Peru, recrutamos 6, mas nós temos certeza que vamos trazer 20 agora em novembro do Peru. E alguém diz: esse povo deve ser muito doido, deve ter muito dinheiro. A gente tem fé, a gente tem Deus, nós temos o Espírito Santo, nós temos pastores amigos, aliançados, igreja que ora, e unidos terminaremos a tarefa da grande comissão. Eu quero chegar no céu e olhar para Cristo e falar: Deus, eu tentei, eu sacrifiquei, eu renunciei, deixei meu trabalho, foi difícil, Deus, mas eu tentei. Ele vai ouvir da minha boca que eu tentei. Ele pode até dizer que eu não consegui, mas eu tentei. Horas e horas viajando de avião, de um lado, conversando com pastores, com empresários, com cantores, recrutando, treinando. Às vezes a gente ganha não, mas nós tentamos. Ore por nós, no nome de Jesus. Eu vou dar só 1 minuto, e aí eu vou passar para o pastor Márcio, para que a Luana possa... Luana é muito tímida. Para Amanda falar 1 minuto como está sendo o teu tempo na escola. Você tem microfone. Cumprimento a Igreja Paz em Jesus, amém. Sou Amanda, tenho 19 anos, sou de Paraty, Rio de Janeiro. E como o pastor falou, né, é difícil você abrir mão de tudo, dos seus sonhos, dos seus planos, ainda mais a gente, né, jovem, começando agora, para realmente obedecer o chamado de Deus para as nossas vidas. E esse tempo tem sido muito bom. Eu estou na escola há 3 meses e meio. Agora começa o nosso período prático, né, que a gente coloca em prática tudo que a gente aprendeu, as partes de cura interior, né, que a gente, muitas áreas que Deus tem trabalhado em nossas vidas. E realmente agora a gente vai ter essa experiência com outros povos, outras pessoas, e nós estamos aqui por obediência ao Senhor, por obediência, porque nós queremos levar o Evangelho de Jesus às pessoas, levar o amor de Deus a essas pessoas que não conhecem o Evangelho, porque são muitas pessoas morrendo, e nós conhecemos Jesus, e o que nós temos feito por essas pessoas, sabe? Que vocês possam entender o chamado de Deus para a vida de vocês, não fugir do chamado, porque Deus tem um propósito na vida de cada um. Deus tem um grande propósito na vida de vocês. E agradeço a minha oportunidade. Pregadora, tá vendo? Vamos aplaudir a Cris. Obrigado por nos receberem. Orem por nós. Pastor Márcio, não abra mão, no que vem o senhor tem que ir lá dar aula. Tem um tempo lá ministrando. Nós vamos chegar a 100, se Deus permitir, até dezembro. Tem que ir lá nos abençoar. E no nome de Jesus, na nova base. Obrigado, irmãos. Deus abençoe, pastor Márcio. Obrigado. Vocês podem ficar aqui, por favor? Eu queria que os pastores pudessem orar por esses irmãos. Queremos orar por vocês. Você sabe que nossa igreja é uma igreja missionária. Vocês têm uma pastora missionária. A pastora Marisângela não abre mão de missões. Nos momentos mais difíceis financeiramente dessa igreja, foi quando nós estávamos construindo esse templo. Nós cortamos muitas coisas, mas a única coisa que nós não cortamos foram as nossas ofertas missionárias. E por causa disso, Deus manifestava a sua graça e o seu poder de forma constante. E foi por isso que nós chegamos até aqui. E é por isso que nós temos galgado mais e mais ministérios. Porque se tem algo que mexe com o coração de Deus, missões. Missões falam o coração de Deus. Deus ama vidas. Deus ama almas. Deus ama missões. E nós estamos nos tornando uma igreja salva, satisfeita e sentada. Não, está na hora, irmãos. Está na hora de nós acordarmos. Está na hora de nós fazermos alguma coisa.
Eu tenho certeza, se a pastora Maisane estivesse aqui, ela estaria nesse altar dobrado. E pastor, e por que o senhor não? Porque eu sou o tipo de missionário que envio, que oro e que sustento. Chamado missionário de campo é coisa específica. Não é fácil não, irmão. Não é mole. Não pensa você que é fácil, não é fácil. Vê uma menina de 18 anos dizendo: eu abro mão para ir para o campo missionário. Vê uma família dizendo: eu abro mão para ir para o campo missionário. Não é para qualquer um. Amém? Mas Deus está levantando homens e mulheres com disposição para fazer o evangelho chegar em todas as nações. Amém? Eu quero fazer algo nessa manhã. Eles estão ali embaixo. Certamente nós como igreja vamos abençoá-los. Vamos dar uma oferta para eles. Mas ali embaixo eles trouxeram materiais para serem vendidos. Pastor, eu penso em almoçar num restaurante hoje. Vai para casa, come um feijão, arroz com ovo. Pega teu dinheiro e investe nas missões. Já que a gente não tem coragem de ir, investe, vai ali. Pastor, mas não tem nada que custe R$10. Dá de oferta para eles, ok? Faça a sua parte como aquele que investe. Você não está dando dinheiro para ninguém, você está investindo no reino. E eu tenho absoluta certeza de que quanto menos você esperar, essa semente, ela vai brotar e trazer sobre a tua vida abundante colheita. Amém? Pai, nós queremos abençoar a vida de cada um desses irmãos aqui nessa manhã. Deus, nós nos sentimos constrangidos nessa manhã. O Senhor tem poder para sustentar cada família, cada jovem, cada projeto. Deus, traz recursos necessários. Deus, traz palavras que vão sustentá-los. Abre as portas que precisam ser abertas. Nós conhecemos e sabemos como é o teu coração. E queremos, Senhor, nos juntar com mais um projeto, com mais uma visão. Porque o que nos importa é ver o reino expandindo, é ver a tua palavra sendo pregada. Essa manhã abençoa, Senhor, a vida do pastor Davi Botelho, que tem sido um homem incansável nesse ministério. Sua família, Deus, a família do pastor, Deus, Glaucio, Deus, cada família aqui, traz paz aos pais deles, Senhor, traz paz aos pais. Levanta homens e mulheres como eles, Senhor, que tem capacidade e disposição para dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, pois como crerão se não há quem pregue? Deus, coloca na vida de cada um desses homens e mulheres aqui cada vez mais disposição de colocarem as suas vidas em risco, para que a vida eterna chegue a um lar, a uma vida, a um homem, a uma mulher, a uma criança, a um jovem. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Quantos podem dar um aplauso bem forte ao Senhor? Aleluia! Aleluia! Como é bom saber que Deus está agindo. Amém? Pastor, eu queria muito saber desse projeto. Eles vão estar ali embaixo, vamos poder conversar com você. Você vai tirar todas as dúvidas, ok? E se você ficou com vergonha de vir aqui à frente, quer ir para um desses alvos, quer conversar com eles, vá. Irmãos, eu não creio num Deus que coloca recursos nas nossas mãos só para a gente usar com a nossa família e com a nossa casa. Se Deus coloca recursos nas suas mãos, é para você ser um financiador do Evangelho. Amém? Financie o avanço e o crescimento da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Pastor, muitas graças. Amém? Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, em nome da minha esposa, em nome da minha família, em nome dessa igreja, né? A gente vai de verdade abraçar, não só com orações, mas vamos estar juntos. Amém? E antes dos missionários irem lá, né, para a terra lá, tá
Tá passando o culto, não tem jeito. Lá para a terra, sabe como é que é, né? Lá para a terra. A gente quer vocês de volta aqui. A gente quer orar para vocês. Quer orar pelos 100 que vão. Amém? Vamos orar pelos 100 que vão juntos com vocês. E ore por nós também. A nossa missão local também não é muito fácil, né? A missão local não é muito fácil, mas não se compara ao desafio que vocês têm como embaixadores do reino, como profetas dessa geração. Sejam intensos, porque vocês foram chamados para marcar a geração de vocês. Amém? Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo nos levem de volta para os nossos lares, nos dando uma manhã de paz, uma manhã de reflexão, uma manhã de descobertas sobre o que Deus quer fazer através da sua vida, e que Deus possa firmar os seus passos cada vez mais, porque Deus ama as nações e nós seremos usados para que todas as nações da terra sejam abençoadas, em nome de Jesus. Deus te abençoe. 18h30 estaremos juntos. Graça e paz. Não esqueça, passe ali embaixo. Seja um missionário, cooperador que financia a obra do reino de Deus.